Eu acho. Tá gravando, gente. Tá gravando. Estamos ao vivo. Tá gravando agora. Agora é oficial, tá, gente? Vamos lá. Vamos que vamos. O povo tá chegando. E hoje, pessoal pessoal que acordou mais tarde aí. Nossa, gente, já são 8h03 da manhã, gente. Meu Deus. Vamos lá. Opa! Todo mundo me ouvindo aí perfeitamente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar bom dia aí? Bom dia, grupo. Aê, João. Bom dia. Opa, galera. Bom dia. Bom dia a todos. Ana Bom dia. escreveu, né? Bom dia, prof. E vamos lá. Meninas, galera do Bonde, vamos lá. Seguinte, a gente vai dar uma revisada. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre termoquímica, coisa rapidinha, resolver umas questões bem rápidas, tá? É tudo muito rapidinho aqui. E depois, na nossa segunda aula, né, no nosso segundo encontro, a gente vai falar sobre cinética química. Então, vamos que vamos, para nós não perder tempo. Deixa eu apresentar aí para vocês aí a nossa linda apresentação, fofa. Agora eu saio de cena. Diz que eu estou apresentando, então beleza. Todo mundo tá vendo aí, tranquilo? Telinha linda, fofa? Sim. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera, só para lembrar, quando a gente fala de termoquímica, a gente está estudando o calor envolvido, tá, nas reações. E quando eu falo reação, lembra que a gente representa isso aí no papel como equação. Então, a gente tem a madeira que ao queimar libera energia e o gelo, ele absorve o calor, né, para poder derreter. Então, até aí, tudo sossegado para todo mundo. Vamos lá. Bem, esses fenômenos aí, só para lembrar, os fenômenos envolvidos, tá, que envolvem calor, podem ser endotérmicos, quando há absorção de calor, e exotérmico, quando há liberação de calor. Quando eu falo de fenômenos endo e exo, né, absorve e libera, a gente tem que lembrar da tal da entalpia, que nada mais é que a energia aí envolvida, tá, nesse processo. Então, isso é a entalpia, que a gente representa como H. Esse H aí, para quem lembra, isso vem do inglês hot, que vem lá do latim entalpen, que significa quente. Pois bem, galera, então a gente não consegue calcular a entalpia de um sistema. A gente consegue calcular a variação de entalpia. E nós já sabemos aqui, a gente já viu na nossa aula de termoquímica, que a variação de entalpia, o ΔH, nada mais é do que a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, isso aí para a gente está bem sossegado. Nós já vimos isso aí na nossa penúltima aula, para ser mais específico. Então, quero calcular ΔH, vou pegar a entalpia final e vou subtrair pela entalpia inicial, ou entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Pois bem, seguindo aí a nossa brincadeira, nos processos exotérmicos, a gente vai ter, então, sempre um ΔH menor que zero, que foi uma pergunta feita aí na nossa última live, né? O ΔH, na reação exotérmica, é sempre negativo, ele é menor que zero. E é simples, né? Se a gente está falando de um processo que está liberando calor, o final, o produto vai ter menos calor que o inicial. Então, graficamente, tá aí. A gente também já estudou esses gráficos aí. Vocês estão arrebentando nesse assunto termoquímica. Bem, quando eu falo de processos endotérmicos, vamos lá. A gente tem absorção de calor. Se estamos falando de absorção, o produto tem que ter mais calor que o reagente. Se é sempre o final menos inicial, então eu pego o cara que tem mais calor e subtrai pelo cara que tem menor, o meu ΔH será maior que zero, será positivo. Então, informação importante, ΔH maior que zero, ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH menor que zero, ΔH negativo, reação exotérmica. Seguindo, representação aí das entalpias, e aí toma muito cuidado, tá? Porque a gente tem aí a questão do simulado, a gente tem os vestibulares, o Enem. Como que esse calor pode ser representado? Primeira situação, parte integrante da
reação. Então, ó, se você pegar esta primeira reação, você tem que N2 mais 3H2 está liberando, presta atenção aí no que eu estou falando, hein? Está liberando 2 mols de amônia mais 92,2 kJ. Então, ó, note que o 92,2 ele faz parte da reação, ele está no produto. Então, essa reação é exotérmica. Quando você pega a reação de baixo, ó, eu tenho a amônia mais o calor, formando N2 mais H2. Então, quer dizer que está havendo absorção. Essa é uma forma de representar o ΔH, tá? Então, toma cuidado com isso aí, porque muitos alunos, por exemplo, pega a primeira equação. Quando você pega a primeira equação e analisa, você pode, de repente, olhar mais 92 e entender que esse processo é endotérmico. Não é. O mais 92, o 92 aí, ele faz parte do produto. Ele não é o ΔH. Então, a gente também pode ter na forma de variação de entalpia. Olha só como é que escreveu diferente agora. Ó. Agora eu tenho uma escrita diferente. Galerinha, toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado na forma com a qual o ΔH vai ser escrito para vocês. Tudo bem? Seguindo aí a brincadeira, nossa primeira questão. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água... Mete no chat aí para mim, por favor, letra D. Tranquilo, Gabriela? Então, essa sensação de frio é pelo fato da evaporação da água ser o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? B. Mais alguém? B de bola. B de bola. B de bola. D de W. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Quem dá mais, quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta será... Opa! Deixa eu ver aqui. Estou apresentando aí para vocês, né? Tá tranquilo. A resposta correta será... Opa! Letra B de bola. B de bola por quê? A água, galera, a água, quando ela... Perfeito, Gabriela, perfeito. Isso mesmo que você disse. Quando a água, né, ela vai evaporar, ela retira o calor do nosso corpo para poder mudar de fase. Então, o processo é endotérmico. Tudo bem? A água absorve o calor do nosso corpo para poder mudar de fase. Isso galera, pode lembrar até a questão do suor. É assim que o suor funciona, tá? Retirando o calor do corpo para poder manter a temperatura ali. Então, a ideia do suor é exatamente essa. Quando a temperatura do corpo começa a aumentar demais, você começa a transpirar, o vapor de água retira o calor e a coisa acontece da forma mais fofa possível. Seguindo, então, questãozinha da Unesp aí, ó. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Então, tem o gás queimando em uma das bocas do fogão, eu tenho a água fervendo em uma panela, e com relação a esses processos, eu posso afirmar o quê? Vamos lá, Gabriela. Agora, você, José Henrique, Álvaro, vamos que vamos. O que eu posso afirmar aí? 1 e 2 são processos exo, 1 é exo, 2 é endo. Diz para mim aí. Foi? Cadê? Ninguém. O povo tá paradão. Calma que eu tô pensando. 2 é exo, letra B, não sei de gás, B. É letra B, professor, é letra B. Letra B, falou que é letra B, então a gente não discute. Vamos lá, é a letra B. Gente, muito legal esse negocinho, né? Eu aperto aqui, ó, ele faz um... Exatamente, vamos lá. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Olha só, galera. Se o gás está queimando, está havendo liberação de calor. Tudo bem? Então, gás está queimando, liberação de calor, fenômeno exotérmico. Água fervendo. Lembra que a água, para ferver, a gente acabou de falar a questão anterior aí, ela absorve calor, fenômeno endotérmico. Efeito chicote, de acordo com o Caio. Perfeito, Caio. Caio é um técnico em PowerPoint. Aqui o negócio aqui é animado, alto nível aqui o PowerPoint aqui.
Coisa fina. Bora lá para nossa próxima questão. Universidade Estadual do Ceará, um dos vestibulares mais complicados do Brasil, aí. Tá aí um vestibular difícil pra caramba. Quem gosta de questão de pé de página, aquelas questões bem complicadinhas, o SE, Universidade Estadual do Ceará, ela é fantástica, uma prova muito boa para quem não quer tentar Enem. Bem, o SE observe o esquema. Então vocês já estão observando aí, porque todo mundo está enxergando, acredito eu. Vamos que vamos. Letra. Valendo. B. B. Letra B, professor. Letra B. Letra B, professor. Vamos lá, vamos lá. Letra. Letra B. Uhul! Show de bola, tá vendo? Que beleza. E a gente ainda... Ratinho. Todo... Ó, vamos lá então. Ratinho. Ratinho. Aê, isso é fantástico, tá vendo? Meu Deus do céu, alto nível aqui, coisa fina. Rapaziada, ficou tranquilo aí então? De 870 foi para 1000, letra B de show de bola, perfeitinho. Tudo sossegado então, vamos seguindo aí a nossa brincadeira. Ufal, ai, vamos lá. Agora é com vocês. Lembrando que tem simulado final de semana, hein? Eu acho que é final de semana. Eu tô sempre por dentro de tudo. Sempre antenadíssimo. Vamos lá, galera. Fizeram aí já? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Resposta correta. É a letra E, professor? Não tenho certeza. Dessa eu não tenho. Letra E. Letra E. Exatamente, galera. Vamos lá, ó. Olha só. Em nosso cotidiano ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Gente, o que acontece aqui nessa brincadeira? A imagem dele sumiu? Que imagem, Gabriel? Sumiu? Como assim? Sumiu? A sua câmera, a webcam, ela parou de mostrar a sua cara. Ah, sim, é porque eu fui tirar a meleca. Entendi. Aí eu não podia deixar a câmera ligada, né? Ia ficar feio. Entendeu? Por isso Professor 400% sincero. Ué, mas é a verdade, ó. Eu ia tirar a meleca aqui com a câmera ligada. Tinha uma melecona aqui de manhã cedo, aí complicado. Aí eu tava tirando ela aqui, mas já tá tudo ok. Já tô de volta. Galera, nesse caso, só lembrar, ó, combustão de motores de automóveis, ficou tranquilo. A explosão de fogos também ficou sossegado. Gente, formação de geada. A água líquida virando água sólida, tá? E vai perder energia para poder solidificar? Exatamente, ela libera o fenômeno tá. exotérmico. Quando a gente coloca a água no congelador, o que a água faz? Ela libera o calor, né? O congelador absorve, a geladeira absorve o calor e a água então sai do estado líquido, passa para o estado sólido. Ficou claro, Zé Henrique? Tranquilo para todo mundo aí? Entendi. Obrigado. Show. Que massa. Vamos lá, Agora então. deu para entender. Opa, então vamos que vamos. É só lembrar desses conceitos, né? E aí, galera, a gente tem que puxar, inclusive, aquilo lá no primeiro ano, né? Sólido, líquido, gasoso. Então lembra, quando a água sai do estado sólido, vai para o estado líquido, sai do líquido e vai para o gasoso, é sempre um processo endotérmico com absorção de calor. Quando a água ela volta, tá? A gente está falando. Vocês estão no terceiro ano, vocês já viram isso no começo do ano.
Quando a água volta do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é sempre um processo exotérmico. Então, o calor que é absorvido para ela ir, ela libera para poder voltar. Seguindo aí, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Vamos que vamos. Questão da VUNESP. Vão que vão. Essa aí a gente Ué, já mas, fez. Professor, a gente já fez a letra B. Fizemos, então, que bom que vocês estão sabendo. Significa que se eu botar duas questões iguais no simulado, vocês vão marcar a mesma letra nas duas, correto? que bom. Confere. Vai ter direcionamento dessa vez também, professor? Vamos tentar, vamos tentar. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que esse simulado, ele tá no nível very easy, tá? Então, fica tranquilo, eu fui muito bonzinho nesse simulado, tá? Até porque, até para vocês estão acompanhando, né? O andar da carruagem. Então, Unicamp, a própria FUVEST, a Unesp, eles já estão direcionando, né, que o vestibular deles, não vou falar esse ano porque vai ser depois do Enem, vai ser um vestibular de nível mais simples, tá? Vai ser um vestibular mais fácil, havendo inclusive a possibilidade de não ter segunda fase, tá? Ser só a primeira fase. Claro que Caraca. isso está sendo discutido. Eu acredito que vocês estão acompanhando essas informações, só que não. Mas eu vou fazer o seguinte: depois que terminar a aula, eu vou colocar no grupo de vocês, tá? Lá do WhatsApp, todas as informações. Tá? Teve uma live aí recentemente com uma das integrantes da comissão do vestibular, aonde ela informou tudo isso, todas as mudanças. Os livros, que eram 12, caiu para 7. O vestibular, ele vai ser um vestibular mais simples, vai cobrar mais atualidade. Quem falou isso foi o presidente da comissão. Ele deu uma entrevista aí esses dias que provavelmente, eu não tenho dúvida que vocês acompanharam, como, né, pré-vestibulandos aí que estão antenados aí nos vestibulares. Então, já estou adiantando para vocês. Depois eu vou postar no grupo detalhadamente tudo que foi falado, tá? Na reunião, para vocês ficarem aí atentos. A Dani está perguntando, e vai aumentar a concorrência ou vai ser proporcional à nota? Olha só, gente, com relação à concorrência, a gente tem que esperar, porque há uma possibilidade de todos os vestibulares acontecerem aí em janeiro. Então, provavelmente, vai ter muito vestibular que vai bater um com o outro e a galera vai ter que escolher. Então, tem esse problema. A UFMS e a UFGD, nada até agora. A UFMS, ela soltou ontem uma nota oficial, Gabriela. Como é que não falou nada, Gabriela? Que absurdo! A UFMS soltou ontem uma nota que eu postei lá no... gente, até vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Que eu coisei. Eu posto muita informação nos grupos, né? Que eu participo. Vocês acham interessante postar no de vocês? Eu esqueço do grupo de vocês. Eu esqueço. Coloca lá, é Sim, super importante, ajuda pra caramba, gente. por favor, Sim. professor. Eu juro, eu esqueço que vocês existem. Tudo bem, professor, tudo Meu bem. Deus do céu, eu sou muito terrível. Não é não, cara, é porque o grupo que vocês estão é um outro número que eu tenho, que é o número que eu uso para aplicar golpe. Aí eu esqueço que eu tenho esse outro número. Oh, meu Deus, que absurdo. Vida de blogueiro é assim mesmo, professor. Muitos telefones, muitos contatos, mas eu vou postar no grupo de vocês, tá? Deixa eu ver, a Manuela falou que eu dei gelo. Se eu dei gelo, Manuela, o fenômeno é exotérmico, caso ele estava do líquido e passou para o sólido. Se por acaso foi do sólido para o líquido, o fenômeno é endotérmico. Mas deixa eu achar aqui a Manuela, aqui, o que ela falou. Manuela dos Santos. Manuela. Gente, esse bate-papo é muito legal, né? E a gente me perde. Ô, meu português. Ô, show de Ô, professor, mas o que o FMS postou? A UFMS avisou ontem do vestibular dela. Todo mundo, galera, vai aguardar, tá? Tá todo mundo aguardando, tá? Todo mundo tá chat do UOL. A UFGD já postou o edital já. Isso, tá também. Eu vou colocar, tá? Eu vou mantendo vocês informados então lá no grupo. Fica tranquilo, bora voltar para a aula aqui. Bora voltar para a aula. Vocês dispersam muito fácil.
Meu Deus, a gente dispersa até numa apresentação de PowerPoint. Que isso, cara? Que coisa horrível. Só quando o líquido ferve ele fica. É endo ou é só para a água mesmo? Não, qualquer líquido. Ferveu, Dani, é endotérmico, tá? É a mudança do líquido para o gasoso, tá bom? O José Henrique. Brigadão, Zé. Vão que vão. Próximo aí. Questão de número 6. Olha a questão. Quando 1 mol de etanol, tá? E água comum passa do estado líquido para o gasoso, ocorre a absorção de 43,5 kJ de calor. Represente esse processo por meio de uma equação acompanhada do respectivo valor de ΔH. Essa aqui está bem tranquilo, né? Para quem for fazer discursiva, é como escrever, tá? É como escrever a reação. Então, eu tenho aqui o etanol. Observa que eu coloquei aí o L, tá? Tá líquido aí. Então, eu tenho o etanol, tá? O álcool comum, esse cara líquido, virando etanol vapor, tá? Então, essa é a sacada. Teve, inclusive, galera, é preciso tomarem cuidado, eu tive conversando com uma aluna aí esses dias, que ela passou por esse problema. Ela foi fazer vestibular da Unesp ano passado, e ela não passou para a medicina por questão de décimos. E aí, quando eu fui olhar a questão discursiva que ela fez a questão perfeita. Perfeita, galera. Só que ela esqueceu de botar os estados físicos. E o vestibular pedia os estados físicos. Então, ali, ó, C2H5OH, entre parênteses, líquido, tá? C2H5OH, entre parênteses, vapor. Então, é muito importante vocês Professor, terem cuidado com isso. Oi? se colocar gasoso no lugar de vapor, fica errado? Não fica não, Mariana. Tranquilo. Pode botar, sem problema. Tá? Ou vapor ou gasoso, é tranquilo. Tudo bem? Então, tá aí a equação, bem tranquila. Só escrever realmente a equação, sossegado. Toma cuidado mesmo com os estados físicos das substâncias envolvidas quando você estiver fazendo uma prova discursiva, tá? Objetiva não se preocupar com isso não, mas discursiva tem que ficar muito atento. Seguindo aí a nossa brincadeira, a equação termoquímica. Então, é a equação química que vai indicar para nós, então, a Dani está perguntando aqui, não vai representar muito essa matéria. Não vai representar muito essa matéria, né? Aquoso. Aqui não vai representar. Ah, sim, aquoso. Mas é porque o caso ali do etanol, ô Dani, ele era líquido, tá? Então eu tinha só etanol na fase líquida. Por isso, aquoso é em solução. Nesse caso, a equação termoquímica, ó, é a equação química que indica a variação de entalpia da reação. Olha que legal, os estados físicos das substâncias, as condições de temperatura e pressão. Então, é muito importante você colocar todas essas informações, tá? No caso de temperatura e pressão, não é tão necessário, mas a gente sabe sempre que a gente está na CNTP aí dentro, na CATP, desculpa, condições ambientes de temperatura e pressão. Então, tá aí a representação para vocês de equações termoquímicas. Bem, nesse caso, a gente também já falou, né? Quando a gente falou de lei de Hess, a gente já envolveu isso aí, ó. Quando você tem 1 mol do cara, o ΔH é X. Quando você tem 2 mols, é 2x. Então, a gente viu isso aí em termoquímica, lei de Hess, naquela aulinha de quando muda, tá? A equação, quando eu multiplico por 2, eu tenho que multiplicar o ΔH. Quando eu inverto, eu tenho que inverter o ΔH. Por quê? Porque o ΔH ele está diretamente relacionado ao número de mols da equação, tá? Então, o estado alotrópico, vocês estão lembrados o que é a questão da alotropia, né? Quando eu falo dos alótropos, substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento. Então, ó, carbono, grafite, carbono, diamante. Então, eu tenho aí 2 alótropos do carbono. Então, é importante colocar o estado alotrópico aí que está envolvido na reação. Os estados físicos, também importantíssimo, tá? Que a gente já viu. Por quê? Porque o estado físico ele está diretamente relacionado aí ao ΔH. Por quê? Porque ó, água sólida, água líquida e água gasosa, as entalpias serão diferentes, tá? Então, para formar uma ou outra, temos um gráfico aí falando sobre isso. Então, por exemplo, ó, tá aqui ó, o gráfico que eu disse para vocês. Graficamente, olha só como é que tá.
Ó, eu tenho H2 mais meio de O2. Ô, gente, tranquilo esse tipo de gráfico para vocês? É porque caiu no Enem esse gráfico, e aí isso me preocupa um pouco. Vocês estão tranquilos para entender, né? Ó, H2 mais meio de O2 formando água no estado vapor. Liberou 243. Da água vapor para água líquida, tem que liberar mais calor. Da água líquida para água gasosa, para água sólida, tem que liberar mais calor. Então, é só para você entender, tá? Da água gás para água líquida, quanto de energia foi liberado? 43 quilojoules, tá? Que é o total de energia liberada. Da água líquida para água sólida, quanto que liberou de energia? Então, 293 menos 286. Essa é a linha, tá? Então, o estado influencia por causa da interação entre as moléculas? Exatamente, João Pedro. Tá? A ideia é exatamente essa. Então, eu tenho o padrão lá em cima, e aí ele vai liberando energia e vai formando cada estado da água. Interpretação de gráfico é habilidade do Enem, tá? Vocês vão encontrar questões aí do Enem 2020/21, já que o Enem vai ser feito provavelmente ano que vem. Vai depender de vocês, né? Tá? Vocês estão cientes, né? Que até o final aí do mês, vocês vão ter que entrar na página do participante para votar lá em quantos dias vocês querem adiar o Enem. Se vai ser 30, 60 ou mais dias, tá? Fica ligado, eu aviso no grupo, pode ficar tranquilo. Ainda não dá para votar. Bem, seguindo então, estado físico, ficou de boa, questão do gráfico sossegado, e aí, operações com uma equação termoquímica. Eu tenho aí, ó, síntese da amônia. Aí vocês lembram, né? Se eu inverter, eu tenho que inverter o ΔH. Isso não é novidade para vocês. Por isso que a aula aqui chama de revisão. Vamos lá. Se eu multiplicar ou dividir uma equação, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar ou dividir o ΔH. Mesma coisa, tá? Então, já vimos isso aí também, assunto que vocês dominam. Dentro de operações com equações termoquímicas, podemos somar equações termoquímicas, né? A gente também já viu isso aí. Lembra que quando eu tenho alguém que está sendo produzido e alguém que está sendo formado, o que eu faço? Corto. Alta tecnologia aqui no PowerPoint. Corto. Nesse caso, corto. O que sobrou para mim? N2 mais O2 aí, tá? Por que mais O2? Porque eu tinha 2 em cima e 1 embaixo, tá bom, gente? Então, somamos o ΔH. Também não é problema nenhum, vocês já estão cientes disso aí. Baseado nisso, vamos que vamos, o calor liberado na condensação do vapor de água é em parte responsável pelo aquecimento da superfície da nossa pele dentro de uma sauna a vapor. O calor liberado quando um mol de água gasosa se transforma em um mol de água líquida, a condensação é segundo o diagrama a seguir em quilojoules. Letra... Diz para mim. Tranquilo, gente? Ó, variação de entalpia, final menos inicial. Ele está falando 1 mol de água gasosa, tá? Para 1 mol de água líquida. Então, neste caso específico, a gente tem a entalpia final menos a entalpia inicial, lembrando que os sinais têm que ser levados em consideração. Neste caso, o nosso ΔH será exatamente a letra D de W. Perfeito, galera. Perfeito. Entenderam a questão do gráfico que eu falei para vocês? Tá? Porque ele quer da líquida, ele quer da transformação entre gasosa e líquida. Tá? Por isso que eu falei que vocês têm que ficar muito esperto com relação a gráfico, tá? Vocês têm que ficar muito esperto com relação a gráfico. Então, H2 mais meio de O2 formando água gasosa, 241,8. H2 mais meio de O2 formando água líquida, 285,8. E aí vale lembrar que isso aí já caiu no Enem, tá? Isso já caiu no Enem. Bem, seguindo a brincadeira, vamos que vamos. Agora vocês já vão conseguir resolver numa boa. Manda ver.
É a letra A? Vamos lá então, galera. Resposta. Eita, letra B. Ó, que fofo. O carbono grafite é a forma alotrópica mais estável. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sossegado? Ué, ué, o quê? Ué, diga. Diga, José Henrique. Hum. Sempre, galera, sempre, a forma mais estável é aquela que tem menos energia. Lembra aquela ideia da energia que a gente já conversou, inclusive? Quanto menos energia o cara tiver, tá? Quando menos energia o cara tiver, automaticamente ele será mais estável. Tudo bem? E quanto à letra E? Letra E. A variação de entalpia para as duas reações dá um valor positivo. Note que do Ele tá carbono, abaixando? se eu queimar o carbono grafite e formar CO2, eu estou liberando calor. A entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. Sacou? Sim ou não? As duas são reações de combustão. As duas. Carbono diamante e carbono grafite. Ó. Eu estou reagindo carbono com O2, formando Se CO2. tivesse a seta indo pra cima, aí seria. Exatamente. Aí estaria absorvendo. Essa é a ideia do gráfico. Tá? Então, como a entalpia, o eixo Y é o eixo da entalpia. Então, você vai notar que a entalpia era alta do carbono grafite mais do O2 e a entalpia diminuiu. Reação exotérmica. Entenderam aí? Gente, pessoas, oi. Sim. Sim. Opa, epa, Sim. tá dando delay, gente? Ou não? Eu sei que estão demorando mesmo. Acho que é mais demorar pra clicar no. Delay. Tranquilo. Lívia falou, não, socorro. O que que houve, Lívia? O que que houve? Diga aí. É delay mental. Por que isso, João Pedro? Que pesado. Não, Nossa, por causa que eu não entendi na hora. fundo isso. Vamos lá. A letra A é o contrário, exatamente. Exatamente. A entalpia do grafite é menor do que a do diamante. Como é que você percebe isso? No gráfico, tá? Você vai olhar que a entalpia, o eixo Y, ela vai subindo, então o diamante tem uma entalpia maior do que a do grafite, tá? A entalpia do diamante maior do que a do grafite. Tudo bem? E a gente tem que lembrar que quanto menor a entalpia, automaticamente mais estável. Inclusive, não é difícil, né? Se eu perguntar para vocês assim, o que é mais difícil de encontrar na natureza? Diamante ou grafite? Diamante é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque ele é mais instável, ele requer mais energia, tá? Então, a Manuela, o diamante perdeu mais energia, a combustão do diamante libera mais energia. Consequentemente, ele é mais instável, tá? A cadeia carbônica influencia em ser mais estável. Ô, Luiz Felipe, aí no caso são os alótropos, tá? É a questão da alotropia, tudo bem? O João Pedro está perguntando, menos energia liberada, mais estável? Exatamente, João Pedro. Exatamente, porque o cara já tem pouca energia, então ele tem menos energia para ser liberada. Consequentemente, ele é mais estável. Tudo bem? Podemos ir para a próxima questão? Vamos lá, esperar o delay. Pode ser. Podemos. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma questãozinha aí para vocês. Falei, gráfico é um negócio muito legal, cai bastante, vocês têm que ficar muito ligado. Próxima questão envolvendo gráfico aí.
Letra D? É letra D mesmo, Josi. Perfeito. Oi, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá. Ó, entalpia, então, variação de entalpia. Ele quer transformar do rômbico para o monoclínico, certo? Então, entalpia final menos a entalpia inicial. Nesse caso, final é o monoclínico, inicial é o rômbico, porque é o que ele quer transformar. Nesse caso, então, mais 100, resposta correta, letra D. Galera mandou benzaça aí. Sussa, de boa, De boa. vamos seguindo. Nesse caso aqui, ó, equaçãozinha de boa, caminho direto, sossegado. Entalpia, então, mesmo esquema. Opa, formando o CO2. Então, ó, isso aqui, galera, é o que vocês conhecem como lei de Hess, tá? Então, a gente tem o caminho direto, tá? Que é o carbono grafite reagindo com O2, formando CO2. Só que a gente tem caminhos, né? Na verdade, aí a gente tem carbono grafite reagindo com O2, formando o monóxido de carbono. O monóxido de carbono reage com mais O2, formando o dióxido de carbono. Então a gente tem a reação direta e a gente tem as reações por etapas. E isso a gente conhece como lei de Hess, que a gente também já viu aí e vocês já estão dominando, né? Que as reações químicas, elas ocorrem em várias etapas. Porém, você vai ver que a variação depende dos caminhos. Então, nesse caso aí, ó, pede para calcular o calor da reação para esse processo. Faz aí rapidinho. Vamos lá, ver se vocês terminaram aí. Faz rapidinho aí para a gente corrigir. Professor, é mais 179 nisso aí? Nessa questão, quer dizer? Deve ser. Deve ser. É possível. Vamos ver? É possível. Vamos cortar. Vamos, pô, vamos ver. Vamos cortar. Vamos cortar. Então a gente faz o que com a equação 1? Repete. O que a gente faz com a equação 2? Invertemos. O que a Dá gente faz? 47? Não. Vamos somar. Cortar o que é comum. Sobrou para nós 179 kJ/mol. Ficou tranquilo? Bem de boa, professor. Bem de boa. Uma dessa na prova, hein? Imagina. Só que não vai cair não, tá, gente? Igual essa não. Putz, achei que já era o Não, direcionamento. não, eu botei uma mais fácil. Desculpa aí. Tá? Até inclusive, galera, falando sobre a prova, lembrando, a prova vai ser dentro dos moldes dos vestibulares atuais, tá? Então pode ser que você olhe a prova e se surpreenda. Mas assim, é o que os vestibulares atuais têm cobrado, beleza? Lembrando que o objetivo aí de vocês, acredito eu, né? Não é só concluir o terceiro ano. Eu acho que vocês estão querendo entrar na universidade o ano que vem. Pelo menos é o que eu calculo, né? É o que eu imagino. Amém, irmão. Então vamos para dentro, vamos para dentro. Vamos lá que tá terminando aqui a nossa aula. Na verdade tá acabando o tempo, né? Porque a aula aqui nós tinha para falar 2 dias, mas vamos que vamos. Calcule o ΔH da reação, então essa daí também, sossegada, já vou adiantar para vocês aí, tá? Ó, primeira equação lá em cima. Então o que a gente já faz, ó? A gente já repete a equação 1 para ficar sossegado. Depois, a gente multiplica por 4 a equação 2, por causa do 4PCl5. Nesse caso, a gente agora vai somar as duas equações. Bateu, cortou, fechou, é gol. Menos 1.775 kJ/mol ou
libera 1775. Luiz Felipe está perguntando por que o quê? Por que inverteu a segunda equação? Qual? Esse exercício? Não, né? Porque esse aqui a gente não É inverteu. o anterior. É o exercício anterior, professor. Ah, o anterior. Vamos voltar lá. Por que eu inverti a segunda equação? Opa, nossa senhora, eu sou muito ruim aqui para... Nossa senhora. Eca. Olha só, dá uma olhada no 2NO. Olhar onde, né? Olha o preto, a equação que está dentro da caixa preta. 2NO. Tá lá no final, produto, 2NO gasoso. Quando você olha a equação 2, o 2NO gasoso está no reagente. Por isso que a gente teve que invertê-la. Tranquilo? Ficou tranquilo aí, Luiz Felipe? Sim ou não? Pararará. Ah, sim. Show. Galera, olha só. Basicamente era isso. Na verdade, tinha mais um monte de coisa pra gente fazer. Claro, óbvio que tinha mais um monte de coisa. A gente ia fazer mais questões, treinar mais um pouquinho mais. O nosso horário foi encerrado aí. No nosso próximo encontro daqui a pouco, tá? A gente vai falar sobre cinética química, tá? Sobre velocidade. Eu acho que termoquímica tá tranquilo. Vocês já tinham entendido aí de boa. O principal, né? O maior problema realmente era a questão gráfica, né? Que agora tá de boa para vocês entenderam tranquilamente. Mas vocês devem ter outra aula agora, então tô indo nessa, daqui a pouco a gente se encontra novamente. Todo mundo tá botando aí a chamada, porque eu vou mandar essa chamada para alguém. Show de bola. Vai botando a chamada aí que eu tô encerrando, hein? Vamos lá, vai. Acelera aí, deixa eu parar de compartilhar, interromper. Compartilhamento, interrompi o compartilhamento. Agora vocês só estão vendo a minha pessoa. Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Todo mundo aí enchendo a chamada. Posso, galera? Posso encerrar? Vamos lá? Mais um pouquinho que ainda tem gente botando nome. Rapaz, eu quero só ver o mal das pessoas. Poxa. É o famoso garoto pescotapa. Oh, meu Deus. Gostei desse negócio. Achei legal esse aqui. Ratinho. Gostei desse efeito. Ratinho. Não, tem que fazer só. Ratinho. Opa, bom demais. Vamos lá, então, todo mundo saiu. Galera, falou, até daqui a pouco nos encontramos aí novamente. Tchau, professor. Falou, até mais. Gente, até daqui a pouco. Professor,